Salve, salve, meus queridos seguidores aqui do perfil @fabioandrade.adv aqui no Instagram. Hoje, para a gente tratar de um assunto realmente muito importante, um assunto relevante que diz respeito a todos os servidores de Minas Gerais. Eu disse todos os servidores de Minas Gerais, ali do poder executivo, tá? Então eu tô falando de gente que trabalha na polícia, de gente que trabalha lá no DR, de gente que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente, na FEMIG, todo mundo que recebe auxílio alimentação. Hoje então eu vou falar para todo mundo que recebe auxílio alimentação. Galera, como a gente sabe, o Estado sempre está tentando dar um miguezinho. Sempre está tratando o servidor achando que está lidando com bobo. O Poder Judiciário, por sua vez, muitas vezes tem um comportamento protecionista. Muitas vezes, mas não todas as vezes, tá? Então, quarta-feira passada, teve uma decisão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais que eu quero compartilhar ela aqui com vocês agora, para a gente trocar essa ideia, para você estar sempre adiantado, sempre muito bem informado, para não deixar nenhum direito para trás, beleza? Dando uma boa noite aqui para todo mundo que está chegando. Tem aqui H.O. Souza, gostaria de saber se haveria condições de receber auxílio alimentação durante dias de bancos de horas. Vamos falar sobre tudo hoje, sobre todas as situações que envolvem o recebimento do auxílio alimentação, beleza? Muito bem, eu gostaria então de começar contando aqui uma historinha que de uma pessoa, de uma servidora, que poderia ser, assim, a sua mãe, a sua irmã, uma colega sua de repartição, que trabalha com você aí na polícia, que trabalha com você no DR, que trabalha com você na FEMIG. Poderia ser a sua filha ou até mesmo a sua esposa. Se liga só, vou dar um nome para ela aqui. O nome dela vai ser Aline, um nome fictício, tá? A Aline é uma servidora dedicada, uma servidora que sempre deu ali o sangue pela instituição dela, uma servidora exemplar. Raramente falta, raramente apresenta um atestado, né? Nunca recusa ali uma escala, um serviço extra, o que precisar. A Aline é ponta firme, como a gente diz por aqui. E aí, um dia, a Aline recebe uma notícia maravilhosa, uma notícia que ela esperou muitos anos para ter essa notícia. Ela vai ser mamãe. A Aline vai ser mamãe. Legal, tudo correndo bem, ela segue ali na gestação, trabalhando normalmente, né? Aí passam-se 9 meses e o bebezinho nasce. Uma bebezinha. Em homenagem à minha filha, vou dar o nome da Aline de Valentina. Valentina nasce e a Aline entra de licença maternidade, obviamente. Então, seria aquele período ali que deveria ser só de amor, de cuidado, de amamentação, de criar um vínculo com a Valentina, tá? Mas aí começa um absurdo. Durante a licença maternidade, o Estado simplesmente para de pagar o auxílio alimentação dela. Assim, do nada, flap, corte seco. Estilo Ronaldinho, nos tempos áureos, flap, um corte seco. A Aline fica sem receber o auxílio alimentação durante a licença maternidade. Como o Juliano Nogueira falou muito bem aí, licença paternidade também. Eu estou contando a história da Aline, Juliano, mas poderia ser de qualquer servidor homem também. E o Estado pensa assim, a Aline está afastada de licença maternidade, então ela não precisa comer. É isso mesmo que você já sabe o que acontece. O Estado simplesmente deixa de pagar.
nesse período que a Aline está de licença maternidade. Muito bem, daí a Aline volta ao trabalho? Não, a Aline não volta ao trabalho, porque como qualquer outra mãe, ela quer passar mais tempo com a Valentina. Então, ela faz o que qualquer servidor faria. Ela emenda a licença maternidade com as férias regulamentares que ela já tem direito. E depois, ainda pega mais 3 meses de férias prêmio que ela tem direito. Férias prêmio essa que ela conquistou com o suor do trabalho de 5 anos seguidos de trabalho e intensa dedicação ao Estado. Direito dela. Resultado, a Aline ficou então 6 meses de licença maternidade, mais 1 mês de férias regulamentares e mais 3 meses de férias prêmio. Total, quase 1 ano afastada. Quase 1 ano afastada com base em um direito legítimo assegurado na Constituição da República. Quase 1 ano afastada com o direito legítimo assegurado pela Constituição da República. E aí o que acontece com a Aline? Ela sofre uma punição por estar exercendo o seu direito. Ela simplesmente deixa de receber auxílio alimentação durante todos esses períodos que eu falei. Licença maternidade, férias regulamentares, férias prêmio. O Estado deixa isso claro no comportamento dele. Afastamento, mesmo que remunerado, conta como efetivo exercício na hora de eu te cobrar. Eu te cobro imposto de renda, desconto direto na folha, te cobro contribuição previdenciária, desconto direto na folha, mas na hora de pagar, daí não. Na hora de dar a alimentação para essa mãe que ficou de licença maternidade, daí não. Contrariando o que diz o Estatuto do Servidor Público. O Estatuto do Servidor Público fala, são considerados dias de efetivo exercício. 2 pontos, um em cima, outro embaixo. Férias regulamentares, férias prêmio, férias, licença maternidade, licença paternidade, afastamento por motivo de saúde, licença luto, para casamento. Todos esses afastamentos são remunerados, é direito do servidor receber. Mas para o auxílio alimentação, o Estado fala, isso eu não pago. Então a Aline passou ali quase 1 ano, 10 meses, não recebeu nem R$1 de auxílio alimentação. Mas continuou pagando imposto de renda e contribuição previdenciária. Isso sim, continuou pagando. Para descontar, o Estado não falha nunca. Para pagar, é calote em cima de calote. E o que é pior, isso acontece todo santo dia. Como o Juliano falou aí, licença paternidade também. Acontece com servidor homem, acontece com servidor mulher, acontece com policial, acontece com administrativo, acontece com fiscal de obras, acontece com assistente lá da FEMIG, acontece com o gestor ambiental lá da SEMAD, acontece com todo mundo que está na ativa. Com todo mundo. E aí, milhares de ações chegaram na justiça. Milhares, muitas. Alguns juízes entendiam que o Estado estava fazendo errado. Não poderia continuar com essa injustiça. Outros, ainda que vozes isoladas, mas tinha isso, achavam que o Estado estava fazendo certo. Não tinha que pagar mesmo, não. Não foi trabalhar, não está na unidade, não paga. Como tinha essa divergência de entendimentos entre os juízes, então o próprio Estado, vendo que ele estava perdendo muito mais do que ganhando, pediu a uniformização da jurisprudência através de um instituto jurídico chamado IRDR. Você não precisa nem decorar esse nome não, mas só para você saber. Incidente de resolução de demanda repetitiva. Não precisa saber disso não, isso é coisa de direito. É uma uniformização de jurisprudência, é para dar o mesmo atendimento a todos, o mesmo comportamento que o Estado exercesse com um, tem que exercer com o outro. O Poder Judiciário, como eu falei, e falo muito aqui nas nossas lives, né? Falo muito aqui no meu perfil, o Poder Judiciário, muitas vezes, está muito próximo
do Poder Executivo. Agora, algumas coisas são tão absurdas, tão absurdas, tão absurdas, que nem o Judiciário tem coragem de falar que isso está certo. Está errado mesmo. Além de uma ilegalidade, além de uma injustiça, está errado. É vergonhoso. É vergonhoso. Então, o Tribunal de Justiça, em uniformização de jurisprudência, disse o seguinte: esse dispositivo que exclui o auxílio alimentação daquele servidor que está exercendo um direito à licença paternidade, maternidade, férias regulamentares, férias prêmio, ele está exercendo um direito conquistado por ele, esse sujeito não pode ficar sem alimentação durante esse período. Então, o Tribunal de Justiça derrubou esse dispositivo que retirava esse direito. Disse, é inconstitucional. E reconheceu que o servidor tem sim, então, direito a receber o auxílio alimentação durante os afastamentos remunerados. Fábio, quais servidores? Todos. Todos aqueles que recebem auxílio alimentação no estado de Minas Gerais. Ninguém pode perder o direito de se alimentar porque está exercendo um outro direito de estar afastado. Ninguém pode perder o direito de sobreviver, ninguém pode perder o direito de existir, porque está exercendo um direito de não estar trabalhando naquele momento, que não é um momento qualquer, que é um momento em que você não tem saúde para estar no trabalho, que é o momento do seu descanso assegurado na Constituição. Trabalho escravo acabou há muitos anos. Que é o direito que você conquistou entregando a sua força de trabalho durante 5 anos e pode ter as suas férias prêmio. Então não é só porque ficou doente, não é porque precisou cuidar da família, não é porque precisou, porque virou mãe, porque tirou férias, que não precisa se alimentar. Isso não existe. E aí, o Tribunal de Justiça, provocado pelo próprio Estado, então trouxe essa decisão na última quarta-feira. Na última quarta-feira, o Tribunal de Justiça, em uniformização de jurisprudência, e quando eu chamo esse nome grandão aqui, uniformização de jurisprudência, eu estou dizendo jurisprudência de observância obrigatória. Os juízes não podem decidir em sentido contrário. É como se fosse uma lei. Seu juiz, o senhor tem que decidir de acordo com o que a gente está falando aqui, para evitar essas decisões conflitantes, para evitar injustiça, para evitar que cheguem centenas, milhares de recursos aqui no tribunal, porque não tem necessidade disso. É uma inconstitucionalidade, é uma ilegalidade evidente, não pode. Então, o tribunal decidiu que todos os juízes precisam decidir no mesmo sentido. Durante os afastamentos remunerados, tem que pagar o auxílio alimentação. Muito bem. Fábio, essa é uma decisão definitiva? Ainda não. Tá? Dessa decisão de quarta-feira, ainda cabe recurso por parte do Estado. Tá bom? Fábio, qual é a chance de mudar essa decisão? Acho pouco provável. Pelo menos aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acho muito improvável que essa decisão se modifique a favor do Estado. Por quê? Porque o único recurso que tem agora seriam os embargos de declaração, que não é um recurso com o poder de modificar uma decisão, é de pedir esclarecimentos, tirar alguma obscuridade, sanar alguma omissão. Então, é uma decisão muito mais de ajustes. Mas aí vem o perigo. Quem não tem um conhecimento jurídico aprofundado, e vocês não têm obrigação de ter, galera, não tem obrigação de ter, mas recomendo fortemente que siga esse perfil, porque aqui você vai ter acesso a esse tipo de informação.
Quem não tem um conhecimento jurídico aprofundado vai dizer, então estou tranquilo. Vou só esperar essa decisão transitar em julgado para já ajuizar a minha ação cobrando os meus retroativos dos últimos 5 anos. E aí, aqui está o pulo do gato. Aqui está o pulo do gato. E eu parabenizo, desde já, as 72 pessoas que estão aqui na live, 18h46, plena segunda-feira, semana começando, mais de 70 pessoas aqui em busca de conhecimento, para não perder os seus direitos. Parabenizo cada um de vocês. Você que está no carro, indo para casa, você que está no ônibus, você que ainda está aí na sua repartição, parabéns. Tá? Você está fazendo exatamente o que o Estado não quer que você faça, buscar informação. E, gente, faça isso mesmo. Contrarie os interesses do Estado. Brigue pelos seus direitos. Aqui embaixo tem uma flechinha, aqui embaixo, ó, no canto direito inferior da tela. Uma flechinha, como se fosse um aviãozinho. Clica nessa flechinha e manda para os seus amigos, que também são servidores e que também precisam saber disso. Essa live aqui vai ficar gravada. No final da live, que vai estar gravada, pega o link, joga nos grupos do seu WhatsApp. Porque os seus amigos também têm esse direito. Os seus colegas de repartição também têm esse direito. Aquela mãe que você conhece tem direito. O pai que você conhece tem o direito. Aquele colega que se acidentou, que adoeceu, que não recebe alimentação, tem esse direito. O Walkerson perguntou, a live ficará disponível depois de terminar? Vai ficar, Walkerson. Assim como as outras lives que tem aqui no perfil, essa também vai ficar disponível. E se você não encontrar, entra em contato com o escritório. Qualquer dúvida que tiver, a gente está aqui para solucionar, tá bom? A Janaína falou, tive meu direito indeferido, agora na turma recursal, sou cliente do escritório. Janaína, se o seu pedido de alimentação durante os afastamentos for indeferido, ele será suspenso até o julgamento final desse RDR. Então, provavelmente o próprio juiz, se o juiz não tomar essa providência, o nosso escritório vai tomar a providência para pedir essa suspensão, porque não pode julgar antes de uniformizar a jurisprudência, tá bom? Luíde, já mandei no grupo de investigadores da minha DEPOL, Delegacia de Polícia. Parabéns, Luíde. Luíde, cliente do nosso escritório. Obrigado pelo prestígio, cara. Tamo junto. Então, galera, pensa comigo, voltando aqui. Aquele colega que falou, vou ficar tranquilo, não vou preocupar, vou esperar transitar em julgado. Aí, sabe esse recurso que eu comentei, que é os embargos de declaração, ele não muda muito a decisão normalmente mesmo não, tá? Não muda muito não. Mas ele tem o condão de modular os efeitos. O pessoal que é mais antigo aí vai lembrar. Lembra quando a gente tentava sintonizar ali a rádio Itatiaia? Ficava um dial, né? Aquele pauzinho ali no rádio, procurando ali a 95,7, né? Isso é o dial. Aí ele fica modulando, procurando a rádio. Modular os efeitos é isso também na decisão judicial. Não procurar a rádio, mas deslocar no tempo o efeito daquela decisão. Então, o próprio tribunal pode dizer assim, ó, o impacto dessa decisão nos cofres públicos vai ser tão forte, tão grande, que eu vou falar o seguinte, quem ajuizar daqui para frente não vai sofrer os descontos futuros, mas em relação ao retroativo, não tem direito. A lei, enquanto ela vigorou sem a nossa decisão, vai estar valendo. O tribunal pode fazer isso. E aí você fica, ó, chupando o dedo dos últimos 5 anos que você poderia ter recebido. E vai receber dali para frente. Então, não é o momento de aguardar, é o momento de agir, de colocar para frente, de dizer assim, opa, quero garantir os meus 5 anos de retroativo. Conseguiram entender que essa é uma decisão que pode ter um alcance maior para quem já entrou e um alcance menor para quem ainda vai entrar?
Consegue entender isso? Essa é uma parte importante para você ter consciência do que você deseja fazer daqui para frente. Já são 85 pessoas na live. 85 pessoas que estão contrariando um comportamento lesivo do Estado, uma ilegalidade, uma injustiça, uma sacanagem contra o servidor. Mas aqueles que agirem mais rapidamente têm maiores chances de conquistar o seu direito em relação ao retroativo. Além dos embargos de declaração, essa decisão ainda vai comportar recurso para os tribunais superiores em Brasília, STJ e STF. Contudo, essa decisão lá no STJ e no STF, ao meu ver, tem pouquíssima chance de ser aceita, porque é uma lei local. E lá as decisões de STF e STJ são de leis federais, né, no STJ, ou da própria Constituição no STF. Então acho pouco provável que consigam algum alcance lá, tá bom? Deixa eu responder algumas perguntinhas que estão surgindo aqui, ó. Vou pegar aqui a partir do Senai PCMG. Quem entrar agora ainda terá direito aos últimos 5 anos, né? Senai, é aquilo que eu comentei com você. Pode vir uma modulação de efeitos e a modulação de efeitos tirar o direito do retroativo e dizer, ó, só quem ajuizar daqui para frente é só a partir do ajuizamento. Pode acontecer. Não tenho como prever se vai ou não acontecer. Por isso, a atitude mais conservadora seria ajuizar a ação de uma vez. Tati Bernardo e Thiago Maga. Vai caber retroativo para a Polícia Penal? Alegam que recebíamos refeição. Tati, quem recebia refeição no trabalho, tenho a impressão que não vai ter direito a esses retroativos não, tá? Me parece que é só para quem recebia em espécie. Contudo, eu só vou poder dar essa resposta mais assertiva para você, Tati, quando for publicado o acórdão e transitar em julgado. Porque até o momento foi só a decisão na última quarta-feira que a gente tem acesso ao resultado. Então eu consigo ler a petição inicial, consigo ler as contestações, as manifestações das partes e sei o resultado final, porque foi publicado no site do tribunal, mas não tem ainda o acórdão, tá? Me parece que quem recebia alimentação mesmo, sem ser em espécie no trabalho, não teria direito a esse retroativo. Contudo, te dou essa resposta mais pra frente, tá bom? Volta a perguntar. Toda segunda-feira eu tô aqui às 18h30 na live. Pergunta pra mim. Se quiser, pode clicar no link da bio também, entrar lá no nosso grupo e perguntar lá no grupo, tá bom? Lucas Melo Siqueira. Boa noite, doutor Fábio. Antes do julgamento do IRDR, pode ajuizar ação rescisória? Lucas, depende. A ação rescisória, ela só cabe na justiça comum, não cabe no juizado especial. Não existe ação rescisória no juizado especial, Lucas. Então, se a sua ação anterior foi no juizado, aí não cabe rescisória. Porém, Lucas, embora você tenha ajuizado uma ação e perdido, os efeitos daqui para frente, eles não podem ser considerados como coisa julgada. Então você pode não conseguir os retroativos, mas os efeitos daqui para frente você poderia disputar na justiça novamente, tá bom? Qualquer dúvida, link da bio e me chama lá no grupo, beleza? Rodrigo é cliente nosso lá de Caratinga. Rodrigão, obrigado pelo prestígio aí, pela moral. Qualquer coisa chama a gente lá no grupo, tá? Em relação às forças de segurança, um eventual retroativo depende do julgamento do IRDR específico da inconstitucionalidade da exclusão das forças de segurança por decreto. Corretíssimo, Rodrigão. Leitura perfeita. Para quem é das forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, eram excluídos de receber até mesmo quando estavam trabalhando. Olha que absurdo maior ainda. Eu estou falando para muita gente aqui na live que não é policial, que não é das forças de segurança. Pessoal, as forças de segurança não tinham direito a receber nem quando estavam trabalhando. Aí, por uma luta da classe, das entidades sindicais, das associações, dos servidores que foram fazer barulho, foram à Assembleia,
foram pressionar o Poder Executivo, aí agora, esse ano, que o governador concedeu voluntariamente, entre aspas, entre muitas aspas, porque ele viu que ia perder na Assembleia, então ele concedeu, querendo ser o dono, né, da concessão do direito, concedeu e está pagando a parcela fixa e ano que vem vai pagar também a parcela variável. Mas está certinho, Rodrigão, em relação às forças de segurança, tem que esperar o outro IRDR primeiro, que é específico dessa categoria. Se a gente ganhar esse, aí pode pedir também o retroativo em relação a esses períodos de afastamento. Mas, Rodrigo, atenção, daqui para frente, quando você sair de férias, né, ou se você tiver uma licença, observa no seu contra-cheque se o Estado vai descontar ou não. Se descontar, a gente pode usar a tese desse IRDR para falar, ó, eu já recebo voluntariamente, tem nada a ver com o IRDR lá, eu estou recebendo, está aqui o meu contra-cheque e foi descontado esse mês que eu estive de férias. Pode correr atrás disso aí, tá bom, Rodrigão? Qualquer coisa me chama lá no WhatsApp. Massa, vamos ver se temos mais perguntas aqui. Lucas, julgamentos anteriores que foram julgados improcedentes antes do julgamento do IRDR, poderá... é a mesma pergunta, né, ô Lucas? Eu já falei da ação rescisória, no juizado não tem. Teve juiz que não respeitou a suspensão e julgou os processos sobre o assunto. Mas que absurdo, rapaz. Não respeitar a suspensão, em tese, Lucas, caberia reclamação ao TJ. Aí eu não sei se aplicável ao seu caso aí, precisava analisar o seu processo, tá bom? Se for o caso, chama a gente lá. Mauro Gomes, do DER. A ajuda de custo DER é dividida em duas partes, uma fixa e outra variável. No nosso caso, seria referente ao valor completo ou parte fixa? Porque vem separado no contra-cheque. Maurão, parte fixa e variável, as duas, tá? Ainda que venham separadas, as duas têm a mesma natureza jurídica, que é de ajuda de custo para a alimentação. Então, são as duas parcelas, embora elas venham separadas. E por que vêm separadas, Maurão? Porque a fixa, como o próprio nome diz, já é fixa, ela vai vir todos os meses, e a variável é se cumprir as metas estabelecidas pelo Estado. E se cumprir toda a meta, ganha o valor cheio. Se cumprir só metade, ganha metade. Então, essa variação ela precisa ser destacada no contra-cheque para saber quanto pagar direitinho, tá bom, Mauro? Mas as duas você consegue recuperar. Boa noite, esse acordo tem um prazo para ser publicado? Irene, não tem prazo. Nunca tem prazo para o Poder Judiciário. O prazo é só para o advogado, infelizmente, tá? Na verdade, eles até têm prazo, mas se chama, no direito, Irene, prazo impróprio. É quando o Estado não precisa cumprir o prazo. Basta o juiz dizer, ó, tô com muito serviço aqui, por isso não deu tempo de publicar o acórdão, tá? Mas não costuma demorar tanto, não. Eu acredito que entre essa semana e a próxima já seja publicado esse acórdão. Eu vou ter aí mais informação, poderei fazer outras lives aí e tirar mais dúvidas em relação a isso, tá bom, Irene? Aliás, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua pergunta, já me deu essa ideia aqui. Vou fazer mais lives sobre esse assunto, tá bom? Lucas, obrigado. Eu que agradeço pela moral aí, Lucas. Mauro, também sou cliente. Show de bola, Maurão. Bom demais. Stephanie e Oliveira, alguma coisa assim. Tem algum limite temporal? Por exemplo, 2022, a partir de quando a COFIN editou a portaria conjunta com valores variáveis conforme metas, tem algum limite temporal? Steph, eu não sei exatamente o que você perguntou em relação ao limite temporal, mas se for em relação a quanto tempo eu posso cobrar de retroativo, são 5 anos, tá bom? São 5 anos. Então, se a gente ajuizar a ação agora, dia 24/11/2025, a gente pode cobrar todos os valores retroativos desde 24 de novembro de 2020, tá? Se não for isso que você estava perguntando, pergunta de novo aqui que eu respondo, tá bom? Rodrigão, de novo aqui, ó. Então, considerando a sua resposta, poderia ser feita uma ação para que o Estado se abstenha do desconto e cobrar o retroativo de 2025 e posteriormente fazer um retroativo do anterior? Poderia sim. Eu entendi a sua ideia. Ó, daqui para frente, eu já quero que você não desconte na minha folha. E se eu ganhar aquela ação lá, eu quero cobrar esse retroativo também. Pode sim, Rodrigo.
Contudo, tem que esperar você tirar as primeiras férias ou o primeiro licença para a gente verificar no contra-cheque se eles estão de fato descontando. Porque a gente não pode ajuizar uma ação de algo que não aconteceu ainda, tá? A gente não sabe o que vai acontecer com as forças de segurança. Pode ser que o próprio Estado reconheça que estava fazendo errado e que vai perder essa ação e ele corrija voluntariamente. Então a gente tem que esperar acontecer primeiro, tá bom, Rodrigo? Maravilha. Marcelo, descontos ocorrem em torno de 5 meses após as férias. Descontos ocorrem em torno de 5 meses após as férias. Eu não sei exatamente o que você quis dizer, Marcelo, mas eu acho que você está dizendo no contra-cheque que deixa de vir, né? Ou alguma coisa assim. Vamos lá, o H.O. Souza. Então, doutor, no caso do banco de horas, teríamos direito? O banco de horas, você está dizendo se eu tirar uma folga, naquele dia eu não trabalhei, porque eu já tinha horas extras que eu trabalhei, né? Em tese, o H.O. Souza, com certeza. Por quê? É um afastamento remunerado. Você está recebendo por aquele dia porque você já trabalhou. Então não é um afastamento como, por exemplo, uma LIP, que é uma licença de interesses particulares e que você não recebe remuneração. Então sim, se enquadra no caso dos afastamentos aí em razão do banco de horas, tá bom? Angel, ainda não entrei com a ação, o que devo fazer? Angel, se você for das forças de segurança e começou a receber esse ano o auxílio alimentação, sugiro que aguarde até vir algum desconto no seu contra-cheque para então você agir. Se você é das outras carreiras que já recebiam e já está aí há mais de 5 anos, sugiro ajuizar a ação para cobrar esses retroativos. O que vai acontecer quando a gente iniciar essa ação, Angel? Essa ação vai ser imediatamente suspensa, ela não vai tramitar até o final, porque essa decisão lá da uniformização da jurisprudência, ela tem que transitar em julgado. Quando transitar em julgado, se for favorável ao servidor, esse juiz aqui do seu processo tem que aplicar ela favorável a você. Se for desfavorável, ele obrigatoriamente tem que julgar essa ação improcedente, favorável lá ao Estado, tá bom? Então as ações precisam ser ajuizadas, mas serão suspensas aguardando o trânsito em julgado desse IRDR. Bacana? Juliano Nogueira, sou cliente de vocês e entramos com o pedido em 2023, sem sucesso. Como fica? Juliano, como eu expliquei antes, alguns juízes davam a favor do Estado, outros a favor do servidor. Exatamente por essas decisões contraditórias, o tribunal veio e uniformizou a jurisprudência agora. O que você pode fazer é daqui para frente, em relação aos retroativos, decisão transitada em julgado, e muito provavelmente foi no juizado especial a sua, então não tem ação rescisória, não tem jeito. E faz parte do jogo, né? Uma ação ela tem que ter início, meio e fim. Depois do fim, não tem como a gente mexer, a não ser via ação rescisória, que cabe só na justiça comum. Beleza, Juliano? Mas chama lá no WhatsApp do escritório para você ter mais informações, caso a minha resposta aqui tenha ficado incompleta para você, tá bom? Conta sempre com a gente, ô Juliano. Projeto Crescer 10. Doutor, sou policial penal. O Estado tem descontado o auxílio alimentação nas férias e férias prêmios, está correto? Incorreto, Projeto Crescer. Não sei se você estava aqui desde o início da live, mas esse é exatamente o tema de hoje. O Tribunal de Justiça deu uma decisão uniformizando a jurisprudência, dizendo que não pode descontar durante os afastamentos remunerados. Essa decisão ainda não transitou em julgado, então ela não tem essa aplicabilidade imediata. Contudo, nós estamos sugerindo que cada servidor entre com a sua ação para poder garantir o recebimento dos retroativos, porque se houver modulação de efeitos, pode ser que a decisão de quem já entrou seja mais ampla e de quem vai entrar depois seja mais restrita. Bacana? Johnny Guimarães. Então, a partir de agora, não pode descontar por licença saúde no período de férias? Johnny, olha só, não sei se é a Johnny que é cliente do nosso escritório, Johnny Menezes, até acho que é. Se for, Johnny, um abraço para você e obrigado pelo prestígio. Johnny, olha só, essa decisão não transitou em julgado ainda. Eu sugiro que seja ajuizada a ação para assegurar o direito aos retroativos, caso ela venha a ser confirmada, transitada em julgado com o direito do servidor. Eu tenho muita convicção de que sim, a decisão final será favorável ao servidor. A decisão foi muito bem colocada porque a injustiça é muito grande, tá bom?
Mas essa resposta definitiva a gente vai ter mais para frente. Gilcimar, consegui entrar só agora. Oh, que pena, Gilcimar. Mas olha só, a live vai ficar gravada aqui no perfil e você pode assistir depois. Tá? Sobre o quê? Sobre o auxílio alimentação nos períodos de licença remunerada. Férias regulamentares, férias prêmio, licença maternidade, licença paternidade, licença para afastamento para cuidar da saúde. Por aí vai, casamento, luto. Tá bom? Diego Aguiar. Caso o Estado recorra, a decisão do IRDR continua valendo ou é suspenso até os recursos serem julgados? Diegão, suspenso até o trânsito em julgado, tá bom? Não vai correr os outros processos que estão nas instâncias inferiores. Lourdes Maria Caixeta, já tenho o processo com vocês, porém está suspenso há mais de um ano. Como proceder nesse caso? Continuar aguardando, Lourdes. Vai continuar suspenso até o trânsito em julgado. Podemos cobrar o que já foi descontado? Com certeza, HO, desde que seja nos últimos 5 anos e que você já recebia. Gostaria de mais explicação pós-live, só entrei agora. Gilcimar, estaremos aqui à disposição. Link da bio tem o grupo do escritório. Pode entrar lá e fazer a sua pergunta. Bacana? Delegado André entrou agora também. Um abração para você. Samuel, muito bem. Pode me mandar esse assunto no... Deve ser direct, né? Vou mandar sim, Gilcimar. Só me chamar no direct aí eu respondo também. Adriano, essa decisão não significa necessariamente que a partir de agora não vai mais haver o desconto para todos os servidores, mesmo sem ajuizar a ação? Adriano, excelente pergunta. Essa dúvida sua pode ser a dúvida de um montão de gente que estava aqui. Adriano, o acórdão não foi publicado ainda. A gente só tem o resultado dele. O resultado é que o servidor tem o direito. Então, quando a gente tiver acesso ao acórdão completo, a gente vai conseguir te dar essa resposta de uma maneira mais assertiva. Mas, tá? Via de regra, o Estado não altera o seu comportamento por conta de uma decisão judicial. Via de regra, Adriano. Eu não sei qual que é a sua área, mas, por exemplo, dos servidores públicos, eles, dos policiais civis, por exemplo, eles têm direito ao adicional noturno. Tem súmula do TJ, mas o Estado não paga. Então tem decisão sumulada, mesmo assim o Estado não modifica seu comportamento. O Estado fica esperando aqueles servidores que são inteligentes, que seguem o perfil, que ajuizam a ação, ele vai lá e paga porque é obrigado. Os outros que ficam caladinhos, né? Os outros que ficam esperando a coisa acontecer, que não são protagonistas da sua própria carreira, são ouvintes, são espectadores, né? Vê a vida passando, aí esse fica sem receber, cara, infelizmente, tá bom? Então, não posso te afirmar agora com certeza, mas normalmente o Estado não modifica o seu comportamento por conta de decisão judicial, exceto se for determinado na decisão. Os servidores do meio ambiente, por exemplo, tinham um fator de redução numa gratificação que eles recebiam lá. O Poder Judiciário falou assim, ó, esse fator de redução não pode incidir, portanto, você, Estado, tem que mudar esse comportamento. Aí regularizou a situação funcional de todo mundo e o servidor tem que receber só os retroativos. Mas daqui para frente já está corrigido. Aquela decisão lá, por exemplo, que desligou o pessoal da Lei 100, que era inconstitucional, uma lei lá do Aécio Neves, que efetivou 100 mil servidores, né, sem concurso público. Aí a decisão lá do STF mandou o Estado demitir todo mundo. Então, algumas decisões judiciais determinam um comportamento X do Estado, outros determinam um comportamento Y, tá bom? Vamos aguardar. Si Galdino, gratidão pelas excelentes informações e orientações. Gratidão é minha, Si. Gratidão é toda minha. Qual o valor para entrar na ação? Samuel, não posso falar aqui na live. A OAB meteria um processo administrativo disciplinar aqui contra mim. Eu ia responder um PAD, Samuel. Se eu respondesse essa pergunta aqui é uma live que eu posso fazer de conteúdo informativo. Eu estou informando vocês quais são os seus direitos, mas falar de negócios, aí tem que ser no particular. Pode mandar ali um direct, pode procurar o nosso escritório pelo link da bio, o nosso site, né, que a gente tem contato também, mas aqui na live não consigo te responder isso, infelizmente. Tá bom, Samuel? Porém, Samuel, caramba, você me deu uma ideia.
Samuel, você me deu uma ideia. Eu posso fazer, sabe o quê? Uma reunião num grupo fechado no Google Meet para a gente falar sobre isso. Aí sim, se vocês vierem para uma reunião num grupo fechado no Google Meet, é como se vocês estivessem na sala do meu escritório. Aí sim, a gente pode falar de negócios, a gente pode falar de valores, a gente pode falar de precificação, a gente pode falar de um montão de coisa, porque aí é um público direcionado que veio até um local fechado e não um Instagram aqui que qualquer pessoa pode ter acesso. Samuel, eu vou pensar sobre isso e de repente a gente faz essa reunião, traz todo mundo para o Google Meet. Dione, sou sim, muito obrigado. Ô, Dione, que alegria ter você aqui, bacana demais. André Nascimento, e pode descontar o vale quando eu uso banco de horas? André, acabei de responder um pouquinho antes, o banco de horas é um afastamento que você também está sendo remunerado. Eu ainda não li a decisão completa, porque não foi publicado o acórdão, mas lá no resultado do julgamento está dizendo, deve receber durante todos os afastamentos remunerados. Banco de horas é afastamento remunerado, portanto, entende-se que sim, no banco de horas deveria receber o auxílio alimentação também, tá bom, André? Mas consigo te responder em breve, assim que for publicado o acórdão. Samuel, entendo, obrigado. Legal, Samuel, eu que agradeço, cara, você me deu uma baita de uma ideia. Obrigado você. Eu topo essa reunião. Danúbia, vai ser um prazer receber você. Danúbia, lá do meio ambiente de Varginha. Um grande abraço para você. Boa, hein? Legal, Luigi. Espero você também lá na live, no Google Meet. Paty, muito esclarecedora. Mais esclarecedora ainda vai ser quando eu puder falar tudo, Paty. H.O. Souza, eu topo a reunião, eu também topo. Walkerson, sou policial penal e entrei em 2017. Tenho direito a esse auxílio de alimentação desde que ano? Walkerson, depende. Se você trabalhava numa unidade em que você recebia um Marmitex, aí não tem jeito de pedir esse retroativo não, tá? Em tese. Mas vamos esperar publicar o acordo para eu te responder de uma maneira mais assertiva. Mas se você recebia em espécie, trabalha lá na cidade administrativa, por exemplo, a galera lá não recebe marmitinha, recebe em espécie. Aí dá para cobrar os últimos 5 anos. Bacana? André Nascimento, obrigado, eu que agradeço, André. Maurão do DR, para quem já está com outra causa, vocês podem acrescentar essa também? Estou com adicional de escolaridade e das férias que recebemos errado e ADE. Ou não? Não tem jeito de mudar. Ajuizou a ação, a gente não pode mudar no meio do caminho. A gente pode ajuizar uma outra ação para você, beleza? O Emerson também topa aí a reunião e eu acho que vai rolar, hein? Gostei, muita gente topou. Luigi, Emerson, Samuel, todo mundo, Danúbia. Olha, já temos quórum para a reunião. Eu vou verificar qual vai ser o dia dessa reunião e a gente faz no grupo fechado e troca mais ideia. A gente se vê olho no olho. Bacana? Muito bem. Gente, eu agradeço demais. Vou encerrar essa live para não ficar muito extensa. A gente vai ter outras lives sobre esse assunto depois que publicar o acórdão. Vamos ter reunião fechada. E tive uma outra ideia aqui agora, hein? Deixa eu só ler aqui a mensagem do Luiz. Luiz, galera, sou cliente do Dr. Fábio. Aproveito a oportunidade aqui para agradecer ao doutor e toda a sua equipe, que sempre me trataram muito bem. Sempre sanaram minhas dúvidas lá no WhatsApp. Acho que o meu vídeo pausou aqui, ó. Grande Luiz. Eu que agradeço, meu amigo. Diego Aguiar, posso entrar com essa ação do auxílio alimentação, ADE e promoção por escolaridade? Diegão, tem que olhar o seu caso para eu responder especificamente, beleza? Também tô dentro, M. Boy Santos. Opa, tamo junto. Cara, essa live vai rolar. Vai rolar a live e outra coisa, hein? Tive uma ideia aqui agora. Não posso revelar tudo, mas posso dizer, quem estiver na live, quem prestigiar a live fechada, vai ter ocasião especial. É isso. Eu dou moral para quem me dá moral, né? Quem estiver na live vai ter benefício. Só posso falar isso, não posso falar mais nada. Posso falar o quê? Preciso conversar com os meus sócios ainda, preciso conversar com o financeiro, mas vai ter ocasião especial, beleza? Tô no clima de Black Friday agora, Boa noite, doutor. No hospital em que eu trabalho, recebemos refeição, mas pagamos um valor baixo por elas. Tenho esse direito? Dalca, eu precisaria ver o seu contra-cheque, ver como que isso se materializa no seu caso concreto, tá bom? E aí eu te dou uma resposta a partir do seu caso. Assim, genericamente, não consigo te responder agora. Fabiana, vai ficar salva a live? Fabiana,
vai ficar salva essa live, vai ter mais live e vai ter reunião no grupo fechado. Misturinha 2020, também top. Gostei desse nome, hein, Misturinha? Grande Giovanni, nota 100, obrigado Giovanni. Samuel, depois olha sobre o não pagamento adicional, dedicação exclusiva. Bacana, Samuel. Eu gosto muito de temas que vocês trazem aqui, me ajuda demais. Dalca também topa a reunião. Já tá fechado, vai ter reunião, vai ter reunião. Eu vou ver o dia, mas vai ter porque a ideia foi ótima, surgiu aqui na live. Parabéns, doutor Fábio, pela explicação e esclarecimentos. Eu que agradeço, Emerson. Já tirei o print, grande Samuel. Eu interesso, Elbert, vamos estar junto, cara. Pode me chamar também para essa reunião. Maurão, tamo junto, cara. Queixou, o melhor. Oh, valeu. Ajuda os policiais de Minas Gerais. Bom demais. Amanda, aí ó, nossa equipe fazendo presente aqui também. Sou da CEDESE, Jaqueline, cai pra dentro também. Vamos para essa reunião aí. Gente, vou encerrar por aqui, senão fica muito grande e aí a galera não tem paciência para assistir até o final. Então, já posso aqui, ó, já tô me comprometendo. Vai ter mais live sobre isso e vai ter reunião fechada. Reunião fechada, benefício exclusivo. Desconto atrás de desconto, doutor. Pediu folga compensativa, desconto. Tirou férias, desconto. O desconto não tem descrição alguma. É uma sacanagem, queixou? Mas vamos correr atrás disso daí, beleza? Gente, ó, então fiquem ligados aqui nas cenas dos próximos capítulos. Teremos mais lives, teremos reunião no Google Meet. Eu espero vocês. Estou sempre aqui à disposição. Pode chamar no direct, pode clicar no link da bio, entrar no nosso grupo e fazer sua pergunta, tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.